Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Meu nome é Lúcia Lara e eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês neste primeiro webinar, que é um webinar inaugural do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas. O nosso time, o time que nós trabalhamos, está aqui relacionado do lado e é importante saber que esse time está altamente comprometido com a ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Essa associação ela é formada por 5 comitês e por 6 departamentos, sendo o departamento de DAEM, de disfunções sexuais masculinas, de cirurgias, o departamento de LGBTI+, de parafilias, e o nosso departamento, que é de disfunções sexuais femininas. Nós estamos totalmente comprometidos, trabalhando de forma interativa, no sentido de promover o conhecimento baseado em evidência, tanto para os profissionais de saúde, e com certeza, em um médio prazo, nós vamos oferecer todos esses conhecimentos aí à população. Eu vou me apresentar, sou a coordenadora desse departamento, sou ginecologista e obstetra, sou mestre e doutora pela USP, titulada pela Febrasgo para atuação em sexologia, sou presidente da Comissão Nacional Especializada em Sexologia da Febrasgo e coordenadora do Ambulatório de Saúde Sexual da Mulher e do Ambulatório de Incongruência de Gênero do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Tenho o prazer de ter como vice-coordenadora a doutora Débora Brito, que é ginecologista e obstetra, mestra em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, com área de atuação em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina USP e membro da Comissão Especializada em Violência Sexual da Febrasgo. Ela é coordenadora do Serviço de Sexologia e é preceptora da residência médica de ginecologia e obstetrícia da mesma faculdade. Vejam bem que este é nosso primeiro webinar de uma série de outros, que nós vamos tratar das disfunções sexuais da mulher. Essa primeira série será dedicada ao manejo da dor na relação sexual, que é uma queixa comum a 1/3% das mulheres, e realmente essa queixa ela aumenta com o progredir da idade, com a na mulher na fase de transição da menopausa e quando a menopausa se instala. Há uma queixa, há um aumento da queixa de dispareunia e de vulvodínia nessa fase, e o vaginismo, que também é uma dor, que tem particularidades muito relacionadas com o aspecto psíquico da mulher e que necessita uma abordagem mais ampla, e teremos um momento para falar sobre essa condição. Neste momento, nós vamos apresentar a todos vocês um recorte especial mesmo, porque nós vamos mostrar a articulação multidisciplinar com que é feito o nosso trabalho, no sentido de oferecer saúde e conhecimento sobre o tratamento e o manejo da dor na mulher, da dor na relação sexual feminina. Para palestrar hoje, nós temos um time bastante de peso, que é a professora Vilma Maria de Araújo, que é ginecologista e obstetra, com atuação em sexologia pela Febrasgo, é mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco, é médica do Departamento de Qualidade de Vida da mesma universidade e membro da International Society for Sexual Medicine e ABENS. Ela vai nos falar sobre um tema específico, mas com essa temática: não consigo sentir prazer porque sinto dor na relação sexual. A doutora Mônica Lopes, que é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher,
tem formação em sexologia clínica e é membro efetivo do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas ABENS e é responsável técnico da Clínica Salutare. Ela nos falará sobre o papel do fisioterapeuta no tratamento da dor na relação sexual. E a doutora Carla Lima, que é psicóloga clínica, que tem uma abordagem de extrema importância, né, na dor, para o manejo da dor, que é a abordagem cognitivo-comportamental, né? Ela é titulada pela Universidade de São Judas Tadeu. É especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP e membro efetivo do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS. Ela nos falará sobre o papel da psicologia no tratamento da dor na relação sexual. Então, nós vamos dar início, né, com a professora Vilma. Por favor, pode iniciar a sua apresentação. Boa noite a todos. Muito grata a todos pela oportunidade de estarmos juntos essa noite. Muito obrigada, professora Lúcia, pela apresentação. Primeiramente, eu não tenho palavras para manifestar minha honra e gratidão em ser membro efetivo do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas desta ilustre associação. Parabenizo todos os comitês e departamentos pela brilhante iniciativa e organização de forma especial, nossas queridas coordenadoras Lúcia e Débora. E, parafraseando nossa amada presidente Camita, vamos trabalhar. A questão norteadora da minha explanação é a seguinte. Não consigo sentir prazer porque sinto dor na relação sexual. Vamos iniciar com as classificações da CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, pela Organização Mundial de Saúde, em que nós temos as disfunções sexuais, em que, incluído nas disfunções sexuais, nós temos os distúrbios das dores sexuais. Fazendo uma junção da CID-11 com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, nós temos que os transtornos da dor genitopélvico-penetração podem variar desde incapacidade total para experimentar penetração vaginal em qualquer situação, seja na relação sexual, nos exames ginecológicos, na inserção de absorvente interno, até a incapacidade para experimentar facilmente a penetração numa situação, né, ou seja, experimentar facilmente a penetração numa situação, porém não em outra. Também podem ser caracterizadas como contração involuntária ou tensão da musculatura do assoalho pélvico durante a tentativa de penetração, dor vulvovaginal ou pélvica acentuada durante a penetração e ou ansiedade marcante antes, durante ou após a penetração. A dispareunia, segundo a CID-11, é uma dor ou desconforto genital recorrente que ocorre antes, durante ou após a relação sexual ou penetração vaginal, sendo superficial ou profunda relacionada a uma causa física identificável. Como exemplo, nós temos a endometriose, que é uma das doenças ginecológicas mais comuns em mulheres em idade reprodutiva, se caracteriza por tecido endometrial fora da cavidade uterina. A complexa etiologia ainda não está clara, tratando-se de uma resposta inflamatória geral na cavidade peritoneal. As mulheres afetadas sofrem de dores pélvicas e ou infertilidade. Dessa forma, a endometriose ela afeta a sexualidade de forma global, ou seja, todas as fases da resposta sexual e a comunicação. Nessa revisão sistemática que nós temos, internacional, bastante abrangente, que vai falar de artigos quantitativos e qualitativos, que vai falar da função sexual nas mulheres com endometriose e seus parceiros, o efeito do tratamento e as consequências, o efeito, né, da doença e as consequências do tratamento. Então, essa revisão sistemática, ela nos mostra um quadro explicativo que vai falar da evitação do medo em pacientes com endometriose.
E neste quadro nós podemos depreender os seguintes conceitos: que a dor sexual em pacientes com endometriose induz reação de medo e evitação. Variáveis biopsicossociais, como incerteza, medo, culpa, são relatados em estudos qualitativos. Também a associação com traços de personalidade, transtornos de humor, depressão ou angústia, ansiedade, percepção do parceiro, preocupações com infertilidade também. E como resultado, pode haver um aumento do tônus do assoalho pélvico, uma diminuição da lubrificação e congestão genital, que também é agravada pelo hipogonadismo farmacológico do tratamento da endometriose. A sensibilização central e periférica causam dor pélvica crônica e vulvodínia, piorando a dispareunia em modelo circular. As características da endometriose, como atraso no diagnóstico e recorrência da dor, exacerba a dispareunia e o comportamento disfuncional, prolongando o sofrimento. Vemos que se trata realmente de uma doença que pode comprometer a sexualidade de forma global. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos da endometriose e seus impactos para a função sexual. Nós temos aqui um estudo observacional que vai nos dizer que os implantes de etonogestrel podem reduzir a dor pélvica e melhorar a função sexual e a qualidade de vida. Outros estudos vão nos dizer que, na ausência de tratamento, as pacientes relataram um aumento da aversão sexual. Lembrando que este termo não existe mais no CID-11. A cirurgia é o padrão ouro para a endometriose e pode conferir aumento no prazer, diminuição no desconforto e elevação da frequência do intercurso sexual. A cirurgia pode trazer também complicações e alta taxa de recorrência. Além disso, os tratamentos cirúrgicos e hormonais geralmente não recuperam a função sexual normal, embora melhorem a dor. Por isso, o tratamento precisa ser precoce. O diagnóstico e o tratamento da endometriose precisam ser precoces. É uma doença crônica e complexa que necessita de uma abordagem interdisciplinar e, por isso, os ginecologistas precisam se importar com as queixas sexuais. A vulvodínia, pela CID-11, é uma sensação de dor, queimação ou ardor na pele da vulva que não pode ser atribuída a nenhuma causa específica e persiste por pelo menos 3 meses. Pela Sociedade Internacional de Estudos de Doenças Vulvovaginais, pode ser caracterizada como um desconforto ou dor vulvar crônico, que pode ser, se apresentar como irritação, prurido ou sensação de picada também. A fisiopatologia da vulvodínia, nós temos que é uma síndrome multifatorial com grande impacto na qualidade de vida das mulheres afetadas. A teoria mais aceita é uma dor neuropática do nervo pudendo, com terminações nociceptivas em maior número e calibre, que vão gerar hipersensibilidade. O diagnóstico, além da anamnese, nós temos o exame físico a partir do teste do cotonete. Podemos encontrar a vulvodínia localizada ou provocada, ou a vestibulodínia, que vai acometer mulheres mais jovens e pode ter eritema do epitélio vestibular. Serão mais ou menos 80% dos casos, e a queixa principal vai ser uma dor ao distender ou abrir a vulva com toque ou pressão. Também existe a vulvodínia difusa ou não provocada ou desestésica, que vai acometer principalmente as mulheres pós-menopáusicas que frequentemente não são sexualmente ativas. Neste caso, nós temos mais ou menos 20% dos casos. A queixa vai ser que dói tudo o tempo todo, ela pode se localizar desde o períneo, né, desde o monte pubiano até o períneo. Fatores de risco: infecções do trato urinário, né, nós ainda estamos falando da vulvodínia. Fatores desencadeantes: alergias, traumas, partos. Fatores associados: dor pélvica crônica, como a endometriose, cistite intersticial, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, constipação, candidíase recorrente, enxaqueca, depressão e ansiedade. O tratamento será eliminar substâncias irritantes, como sabonetes, hidratantes, tecidos sintéticos,
Nós vamos preferir produtos neutros e tecidos leves, como o algodão, por exemplo. Pomadas de dióxido de zinco, como vitamina A, servirão como barreiras protetoras. Os anestésicos locais podem ser usados, como lidocaína gel a 2%, 15 a 20 minutos antes da penetração, e também são relatados acupuntura, compressas de gelo, bloqueio simpático. Também podemos utilizar medicamentos de ação central, como amitriptilina, gabapentina, venlafaxetina, duloxetina, topiramato, antidepressivos tópicos, como gabapentina, amitriptilina, baclofeno, e nos casos de falha terapêutica, principalmente nos casos de dor localizada, a vestibulectomia. No climatério ou menopausa, nós temos a síndrome geniturinária, que poderá cursar com atrofia, ressecamento vulvovaginal, infecção do trato urinário de repetição. Também teremos casos de dores no intercurso sexual, nos casos do puerpério, né, no pós-parto, pacientes em realização de quimioterapia, radioterapia, nos casos de estresse também, e nesse caso, como tratamento, podemos usar lubrificantes, hidratantes, terapias de reposição hormonal, como cremes, por exemplo, a depender das contraindicações de cada mulher. Lembrando que os lubrificantes e hidratantes, por si só, geram grande benefício para a qualidade de vida das mulheres. O tratamento das dores no intercurso sexual, de forma geral, esse tratamento é um desafio para os médicos assistentes. Habitualmente, essas mulheres passam por vários especialistas, sem alívio dos seus sintomas, na maioria das vezes sem sucesso, não é? E a abordagem precisa ser individualizada e interdisciplinar, como vão continuar nossas queridas Carla e Mônica, e eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é uma honra muito grande fazer parte do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas, da ABENS. Gostaria inicialmente de agradecer as minhas coordenadoras, a doutora Lúcia Lara e a doutora Débora Brito, pelo acolhimento, e também a diretoria da ABENS, regida pela doutora Carmita Abdo e pelo doutor Francisco Coutinho. E me coube aqui, nessa visão interdisciplinar, multidisciplinar, o papel da fisioterapia no tratamento da dor na relação sexual, onde a colega Vilma já colocou, né, sobre o CID-11, né, como é classificado, e também no DSM-5, que, deixa eu só voltar aqui, isso, que é dor gênito-pélvica e disfunção de penetração. Então, nós sabemos que existem várias causas para a dor na relação sexual, e dentre essas causas perpassam as causas físicas, são importantes também os fatores psicológicos, socioculturais e interpessoais, provocando essa dor na relação sexual. E como a gente vai ter, após a minha explanação, a explanação da psicologia pela Carla, eu vou me deter aos fatores físicos, sendo que esse grupo de mulheres, né, que apresentam dor pélvica crônica, tem uma alta incidência de transtorno doloroso sexual. E dentre as disfunções das quais eu vou citar agora, todas a fisioterapia pélvica tem atuação nessa multidisciplinaridade. Então, tanto a endometriose, a síndrome do intestino irritável, a hipertonia do assoalho pélvico, que é comum nós identificarmos nessas patologias de um modo geral, a síndrome da bexiga dolorosa, a vulvodínia e também outras causas, os tumores e os tratamentos oncológicos, culminando com a estenose vaginal, vai ter uma grande participação da fisioterapia, as fissuras no introito vaginal, que podem ter como pano de fundo a hipertonia do assoalho pélvico, deixando esse tecido mais friável e mais plausível de fissurar, as infecções. De maneira coadjuvante, a fisioterapia pode ajudar pelas contrações do assoalho pélvico, aumentando o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos, assim como a atrofia da mucosa vaginal e redução da lubrificação, bem frequentes de nós encontrarmos nas pacientes que estão sofrendo aí da síndrome geniturinária da menopausa. Além disso, né, na verdade, não além disso, mas por que a fisioterapia pélvica tem um papel tão relevante
né, no tratamento das disfunções aí de dor no sexo por essas mulheres. Porque nós atuamos no assoalho pélvico e todas as funções do assoalho pélvico estão direta ou indiretamente ligadas às funções sexuais, como a função de continência urinária e fecal, a função de apoio dos órgãos pélvicos, quando tem algum prolapso, isso também impacta negativamente na função sexual, e também a função sexual propriamente dita. É comum nós identificarmos músculos nessas mulheres que têm dispareunia e vaginismo, músculos tensos, incoordenados, com hipertonia e fracos. Além disso, o assoalho pélvico conta com a musculatura, com os ligamentos e também com as fáscias. Então, não é incomum observarmos dores em tecidos, em locais circunvizinhos ali da pelve, como é o caso de dores abdominais e também de dores na coluna. E será que as mulheres têm noção do seu assoalho pélvico? Infelizmente, 30% delas não conseguem distinguir essa musculatura, e a conscientização desses músculos dados pelo fisioterapeuta pélvico é uma garantia de sucesso no tratamento, porque vai depender da compreensão dessas mulheres aos comandos dados pelo fisioterapeuta para que elas executem de maneira correta os exercícios e também os alongamentos para que a gente possa ter sucesso no tratamento. Por isso, o fisioterapeuta, ele julga, né? E nós estamos embasados na questão da educação, que vai de encontro ao modelo biopsicossocial desses pacientes, extravasando a musculatura, extravasando sua área genital e também indo no controle do estresse, no controle da ansiedade, através de exercícios respiratórios, exercícios de relaxamento, focando também na meditação e trazendo até essa meditação como um exercício domiciliar. Além disso, é importante educar essas pacientes para hábitos de higiene saudável, já que estamos inseridos numa sociedade onde a gente chega numa farmácia e encontra prateleiras lotadas de sabonetes, muitas vezes deletérios para a flora vaginal, e também, né, não temos nenhuma exaltação à vulva, pelo contrário, infelizmente a vulva virou uma área de intervenção. Dentro também da educação está a questão de conversar com a paciente, elucidar o ciclo de resposta sexual para dar melhores opções a ela, para melhorar efetivamente o seu desejo, a sua excitação, e também de diminuir suas crenças limitantes e suas castrações. É importante também dar essas informações para ser mais assertivo no encaminhamento para o psicólogo, que realmente é uma área muito importante para essas mulheres que sofrem de dor na relação sexual. Bem, como carro-chefe da fisioterapia, nós temos a terapia manual, que vai ser importante aí para promover o relaxamento, a massagem dessa musculatura, a normalização do tônus e a coordenação dessa musculatura. Através também da digitopressão, vamos identificar primeiro, através do toque, áreas que possam ter trigger points, são pontos de gatilho de dor, e através da digitopressão, tratar esses pontos de gatilho, e também através da massagem de Thierry, que é uma massagem um pouco mais profunda, respeitando aí os pontos de origem e inserção do músculo, e também respeitando o limite, o limiar de dor dessa paciente. Além disso, a cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, vai liberar os movimentos e libertar os movimentos, a mobilidade pélvica dessa paciente, por vezes muito congelada, muito dificultada por conta da dor. Principalmente as pacientes que sofrem de endometriose, síndrome da bexiga dolorosa, que apresentam alterações posturais muitas vezes importantes. Então, a cinesioterapia vai dar uma conscientização corporal e posteriormente, vamos passar para o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Não vamos fazer inicialmente, porque esses músculos normalmente estão muito hipertônicos e muito incoordenados. Então, muitas vezes, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico vai ser deletério
no momento inicial do tratamento. Mas, no momento posterior, é importante porque esses músculos são músculos fracos. E apenas 50% dos indivíduos realizam o treinamento da musculatura do assoalho pélvico de forma correta. E a gente usa um mecanismo para ajudar, muitas vezes, nessa dificuldade, que é o biofeedback de eletromiografia, um aparelho onde a paciente vai observar na tela do computador tanto a ativação quanto a desativação do assoalho, vai entender melhor o que é o tônus, né, que é a consistência do músculo no repouso, vai entender também que os exercícios respiratórios, exercícios de relaxamento são importantes para diminuir o tônus, pela ativação do sistema nervoso parasimpático, ajudando nessa diminuição e controle do tônus muscular. Além disso, vai promover a conscientização, reequilíbrio e quando a gente fala de atuar na diminuição do tônus, a gente fala de um treinamento chamado down training, onde a gente não vai querer alcançar alguma coisa de performance. Primeiramente, a gente vai querer que essa paciente acalme essa musculatura. Os dilatadores, eles são muito difundidos na fisioterapia, são usados tanto para o tratamento do vaginismo, da vulvodínia, estenose vaginal, bem como a vaginoplastia nas mulheres trans, e vai ser realmente muito importante, né, permitindo a paciente a chegar ao exame genital com mais tranquilidade, quando estiver preparada para isso, e a progressão desses dilatadores vai incluir também a autoinserção dos dilatadores pela paciente, podendo até ser feito domiciliar para acelerar o tratamento. A eletroestimulação entra tanto com o TENS no controle da dor, como para a melhora da percepção através da corrente interferencial ou correntes excitomotoras naquelas pacientes que têm dificuldade da percepção muscular. E aumentando também a circulação sanguínea, a oxigenação dos tecidos na região pélvica. Pode ser feito tanto com eletrodo intravaginal, mas nos casos como o vaginismo, por exemplo, mais severo, pode ser feito com eletrodo de superfície, sem problema nenhum. E, por fim, os sexy toys, que são extremamente importantes para a autodescoberta dessa mulher, para a mulher evoluir, né, e se empoderar do seu prazer, né, ter um objetivo não só de uma penetração, mas um objetivo muito maior do que isso, um objetivo de prazer sexual, de empoderamento feminino. Então, eles entram com força total no aconselhamento dos profissionais de saúde, para que a mulher descubra isso, para que a mulher crie um vínculo melhor, tirando a evitação dessas mulheres, né, diminuindo a catastrofização e levando aí o sexo ao que ele deve trazer para todas as pessoas, que é o prazer. Então, esses aparelhos são muito importantes também e entram também no tratamento para a ativação do prazer em detrimento à dor. E, por fim, eu espero que todos tenham aproveitado a apresentação. Agradeço a todos e a curva mais bonita da mulher, sem dúvida nenhuma, é o sorriso. E é isso que estamos aqui propondo para as nossas pacientes. Muito obrigada. Excelente apresentação, Mônica, muito bom. O papel da fisioterapia na dor, na relação sexual é de extrema importância. A gente tem no nosso serviço a fisioterapeuta, né, que faz todo esse trabalho juntamente com o ginecologista, e é fantástico. Agora teremos o prazer de ouvir a doutora Carla, que é aí um fechamento, né, desse pacote de cuidado que pode ser oferecido à mulher que sente dor numa relação sexual. Por favor, Carla, inicie a apresentação. Vamos lá, boa noite a todos. Eu também não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecê-los, né, tanto a diretoria quanto a coordenação, primeiro pelo convite para ser membro efetivo do Departamento de Disfunção Sexual Feminina, e segundo pela oportunidade de estar aqui com grandes profissionais para trocar ideia, aprendizado, informação sobre uma condição tão importante aí
das mulheres. Vamos lá. Bom, nós vamos conversar um pouquinho onde que entra a psicologia, né? Então, o papel da psicologia no tratamento da dor na relação sexual. Essa introdução eu vou passar rapidamente, porque as minhas colegas já falaram perfeitamente da condição do transtorno sexual, as características, os critérios diagnósticos. Então, eu vou simplesmente passar por essa introdução, dizendo que esses transtornos sexuais dolorosos, eles realmente retratam uma condição prevalente, é mais comum do que a gente imagina enquanto queixa, e de forte impacto psicológico, emocional e também relacional na vida dessas mulheres, tá? Então, 17,8% das mulheres brasileiras apresentam relato de dor na relação sexual, segundo o Brasil e Hábito em 2016, e a gente tem dados de 2020, de Mates, que fala que pelo menos 30% das mulheres acabam se queixando de dor na relação sexual durante o período de vida fértil, tá? Então, por aí a gente vê como é um número significativo de mulheres sofrendo dessa queixa. Então, a importância de entendermos essas queixas como dificuldades multifatoriais, então, dificilmente a gente tem, diante dessas queixas, uma condição unideterminada, né? Então, mesmo as queixas que advêm de condições biológicas, o sofrimento que causa, né, já envolve os aspectos emocionais e psicológicos dessa paciente. Então, a gente tem sempre que entender como uma condição multideterminada, né? Então, causada pela influência de fatores biológicos, como a doutora Vilma bem apresentou, então, questões anatômicas, vasculares, neurológicas, hormonais, as questões psicológicas, sim, que estão envolvidas nesse quadro, que envolvem as condições emocionais dessa mulher, e as interpessoais do contexto socio-relacional de vida dessas pacientes, tá? Bom, aqui existem dois autores que já desde 2004, que é Pablo e Soares, e eles falam que esses fatores que eles dão o nome de psicossociais, eles são consensuais na literatura como determinantes da etiologia dessas disfunções, tá? Que fatores são esses? A gente tem estados emocionais negativos, diversos, tá? Mas com predomínio de raiva, depressão, ansiedade, medo, são característicos, baixa autoestima e distorção na imagem corporal e ansiedade e desempenho também são bem comuns da gente encontrar, né, enquanto condições dessas mulheres, dessas pacientes, experiências prévias traumáticas de abuso sexual ou dor, não só de abuso sexual, tá, então a gente tem às vezes condições abusivas, psicológicas, emocionais no histórico relacional dessas pacientes. Então, fatores educacionais e culturais na formação de crenças errôneas e limitantes sobre o sexo. Aqui a gente está falando da questão cultural mesmo, e principalmente da influência da educação sexual recebida, né? A forma como foi transmitida, né, as ideias, os significados acerca de sexualidade ali na própria criação que tiveram. Então, falta de informação sobre sexualidade também é muito comum. Então, o desconhecimento mesmo acerca de anatomia, fisiologia, dos órgãos sexuais envolvidos na resposta sexual. Mensagens e modelos parentais distorcidos. Aqui a gente está falando de referências, né, vindas de modelos, às vezes não só do papel feminino e masculino, mas dos conflitos relacionais, então de relações bastante conflituosas, que geram e influenciam enquanto modelos para essas mulheres. O dogmatismo religioso, então aqui muitas apresentando um conflito muito grande entre o dogma religioso que segue, independente de religião, e o desejo, a busca de prazer. Então a gente precisa ajudá-las nesse sentido a acomodar, né, essas condições dentro delas, sem a potencialização desse conflito. Então, conflitos maritais e distorções de papéis e funções de homem e mulher, marido e esposa, também é muito comum desgaste relacional, de relação conjugal dessas pacientes, seja pela queixa, seja anterior à queixa que contribuiu para a queixa aparecer. Então, também são características fatores bastante comuns da gente observar nesses casos, tá? Então, vamos lá. Onde que entra a psicologia? Tá? Aqui eu tentei fazer um resumo das principais contribuições do psicólogo, das intervenções da psicologia.
Então, o que nós temos? Que diante desses comprometimentos todos, psicológicos, condições emocionais também, relacionais que são desfavoráveis, o psicólogo ele tem que ter uma atuação que proponha, primeiro, o estabelecimento desse vínculo terapêutico saudável e de confiança. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, Carla, mas espera aí, a questão do vínculo terapêutico é fundamental para toda e qualquer queixa, para todo e qualquer diagnóstico, né? Mas eu fiz questão de estabelecer enquanto um item aqui, porque essas mulheres, elas chegam para atendimento de uma forma bastante fragilizada, com muita ansiedade, uma descrença muito grande, uma condição de insegurança e de desconfiança maior ainda. Então, é necessário que o profissional da psicologia, ele dê importância à formação desse vínculo, sim, né, através de uma escuta terapêutica adequada, um bom rapport, enfim, uma condição de empatia e acolhimento que favoreça esse vínculo de confiança. Tá? Então, a anamnese global específica, aí é uma coleta realmente de dados sobre essa mulher, tanto de aspectos gerais de vida, quanto de maneira específica da sexualidade, do histórico da sexualidade, então, desde lá da infância, jogos e brincadeiras sexuais, a questão da masturbação, as primeiras experiências, as parcerias, então, é muito importante a gente entender, contextualizar a queixa, entender esses aspectos, para que a gente consiga melhorar a condição diagnóstica, para que a gente também proponha aí um diagnóstico diferencial e contextualize a queixa, tá? O trabalho psicoeducativo, na minha opinião, ele é necessário, ele é fundamental. Existe muita distorção, informações errôneas, às vezes falta de oportunidade mesmo, pelo sexo ainda ser um tabu, então a questão da falta de conhecimento atrapalha bastante. Então, nesse âmbito, a gente vai entrar com esclarecimento, com orientação, a transmissão de informações acerca da própria queixa dela, o que está acontecendo com ela, anatomia, fisiologia, a gente lança a mão de desenhos, de imagens, para que ela entenda um pouco mais da anatomia, fisiologia, do próprio ciclo de resposta sexual, quer dizer, que ciclo é esse, quais são as fases desse ciclo, e dos diferentes aspectos da sexualidade. Tá? Com o objetivo de corrigir distorções, de munir de conhecimento, esclarecer dúvidas referentes à sexualidade e às próprias experiências sexuais. A utilização de técnica da terapia sexual, então, assim, na verdade, não somos meros aplicadores de técnica, né? Então, é óbvio que a gente tem aí a fisioterapia como um suporte muito importante, né, para essas condições das técnicas a serem utilizadas para o tratamento dessas mulheres, mas a gente consegue, sim, já desde o processo terapêutico, utilizar algumas técnicas específicas, seja da abordagem psicológica, seja da terapia sexual, com o intuito de promover um maior autoconhecimento. Então, a gente tem a intenção real de passar conhecimento de autopercepção, de imagem corporal para essa mulher, técnicas de relaxamento, de respiração, e técnicas até para o casal, né, para promover intimidade, melhorar a comunicação sexual e tal. E por último, acolhimento e orientação ao casal. Ao meu ver, é muito importante a inserção do parceiro nesses tratamentos, tá? Eles também, eles têm aí uma série de sentimentos, uma série de distorções também acerca da vivência sexual. A gente precisa acolher, precisa tomar conhecimento e ouvi-lo acerca da própria experiência e da prática sexual do casal. Então, seja em sessões individuais com parceiro, seja em sessões de casal, a gente cria esse espaço também para ouvir o parceiro e orientá-lo, e de alguma forma propor também intervenções que envolvam ambos, tá? Vamos lá. Os princípios básicos, esse slide ele é interessante, porque eu acho que a doutora Heloísa Fleury e a doutora Carmita Ábido, elas conseguem resumir quais são os princípios básicos para, de alguma forma, paramentar a prática psicoterapêutica, né? Então, a gente consegue ter como referência esses princípios. E de uma maneira resumida, elas colocam que a intervenção psicoterápica, ela não se contrapõe de forma alguma às intervenções médicas, né? Então, acabamos de falar durante todo esse tempo
da importância do trabalho interdisciplinar, do trabalho multiprofissional. Então, sempre a psicoterapia, ela entra como forma complementar, como forma combinada ao trabalho dos especialistas médicos, tem o gineco, a fisioterapia e os outros, né, especialistas da área. Planejamento individualizado para cada caso, então, com técnicas decorrentes de diferentes abordagens teóricas. De uma forma importante é a análise individualizada. Então, assim, o que essa paciente está precisando, né? A gente não adequa a paciente ao tratamento, a gente adequa o tratamento à condição daquela paciente, de alguma forma, as necessidades, as peculiaridades que a gente observa aí no caso. Resultam em efeitos específicos, então, como mudanças nos padrões cognitivos de comportamento. É isso que a gente quer com a intervenção psicoterápica, que se mude os padrões cognitivos de comportamento, a conscientização das emoções, a capacidade de atribuir novos significados a eventos vitais. Essa é a busca da intervenção. Foco em características pessoais da mulher, então aquilo que eu disse, a peculiaridade dessa mulher, então autoimagem, percepção corporal, as experiências vividas, então para a gente entender essa queixa, esse diferencial que ela apresenta. Abordam a experiência e a reação da mulher como um todo, então como se posiciona, como é que ela encara as experiências vividas, qual é o posicionamento que ela adota, né, posturas evitativas, tudo isso precisa ser contemplado na intervenção psicoterápica. Tá? E definem uma estratégia personalizada, incluindo desde o aconselhamento básico, né, por isso que a gente fala que é personalizado, então, em alguns casos, você promover um aconselhamento, uma orientação psicoeducativa, você já percebe uma melhoria, né, lógico que normalmente requer, para a remissão de sintoma, o tratamento propriamente dito, mas a gente já tem uma melhoria, seja na familiaridade, na intimidade com que essa mulher se coloca acerca da sexualidade, e tem os casos que precisam realmente de intervenções bastante específicas, especializadas, e os encaminhamentos necessários para outros especialistas. Tá? Então, vamos concluir que cabe ao psicólogo ou terapeuta sexual, através de um trabalho integrado com as outras especialidades, promover uma atuação psicoeducativa e terapêutica frente às queixas de dor na relação sexual, propondo intervenções e técnicas sexuais específicas que permitem o autoconhecimento, maior compreensão diagnóstica, superação de condições psicoemocionais desfavoráveis que ocasionam ou resultam a queixa e uma ressignificação efetiva da sexualidade. Então, para favorecer a saúde e satisfações sexuais, tá? A qualidade de vida dessa mulher, né, e a qualidade de vida sexual. Aqui eu deixo uma frasezinha do Tolstói, que a mulher é uma substância tal que, por mais que a estudes, sempre encontrarás nela alguma coisa totalmente nova. É por isso que estamos aqui, né, buscando aí conhecimento e precisando dessa busca constantemente. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Pela oportunidade e pela presença de vocês. É muito gratificante ver um time, né, um time multidisciplinar que trabalhando nesse momento, né, de forma interdisciplinar, no sentido de trazer alguma luz para essas mulheres e também para os profissionais de como abordar a mulher com dor na relação sexual. Nós temos algumas perguntas, mas eu gostaria de fazer só um pequeno comentário sobre a fala de cada uma de vocês, que é de extrema importância. A professora Vilma trouxe um aspecto que é muito importante, que é a questão da endometriose. É uma doença altamente prevalente, né, entre as mulheres jovens ainda, com queixa de dor, que é muito frequente, muitas vezes relacionada aí com aderências, né? Tem uma colega que falou aqui sobre a importância dessas aderências para a dor, né, durante a relação sexual, promovendo uma dispareunia profunda. E vejam bem que tem um agravante nessa situação, porque 30% das mulheres inférteis têm endometriose. Então, além dessa questão, né, da própria doença, ela traz aí um complicador que é a infertilidade, levando aí a disfunção sexual, que agrava, né, a disfunção sexual da mulher.
E essa abordagem do ginecologista no sentido de ter essa percepção e encaminhar essa paciente, né, tanto para o fisioterapeuta, para ele trabalhar essa musculatura, né, e para o psicólogo, para que ele trabalhe essa parte psíquica da mulher. Isso aí é uma integração, gente, no tratamento de extrema importância, e nós precisamos ficar atentos para isso. Eu gostaria que a Mônica fez uma colocação excelente. Eu tenho uma particular, no meu ambulatório a gente tem a fisioterapia, então a gente tem um carinho muito grande por esse profissional que nos ensina a fazer toque. Nós somos ginecologistas. E aí, Mônica, eu queria lhe dizer o seguinte, que nós ginecologistas procuramos avidamente o colo e às vezes esquecemos de perceber a parede vaginal. Isso é fundamental. Nós ensinamos lá para os nossos residentes que é necessário, sim, tocar a parede, porque na parede vaginal pode ter trigger points, né, que são os pontinhos onde a musculatura ela tem forma realmente um nódulozinho onde na penetração ocorre muita dor. E o fisioterapeuta ensina para o ginecologista, que às vezes não tem acesso ao profissional lá, né, no local onde ele trabalha, ensina a trabalhar com esse trigger point aí, que é possível, né, Mônica? Depois você poderia falar um pouquinho para a gente. E o papel da Carla, que é de extrema importância. Carla, ensina para nós rapidinho como é que nós podemos orientar para as nossas pacientes relaxamento. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, entender que, embora a gente esteja tratando da questão da sexualidade, né, de questões direcionadas à sexualidade, a gente precisa entender um pouco a dinâmica, né, psicoemocional dessa paciente. Então, normalmente, a gente tem a condição de ansiedade como um pano de fundo no funcionamento dessas mulheres perante a vida, né? Então, a gente acaba dando técnicas de relaxamento que são globais, para o relaxamento corporal, né, psicológico, e as técnicas de relaxamento mais específicas, até para ela adquirir um pouco da percepção corporal. Então, são inúmeras as técnicas de relaxamento, né? Então, a gente tem técnicas mais detalhadas, como a gente de Jacobson, que são músculos, e eu acabo, na prática clínica, tentando começar, né, até por uma questão de familiarizar essas mulheres com a técnica e tal, das mais simples. Então a gente... Oi, fala mais simples para nós, só para dar oportunidade para o pessoal que perguntou aqui. Não, perfeito. Então, a técnica de relaxamento poderia ser uma técnica de respiração, por exemplo, respiração enquanto regulador, né? Então, tem uma técnica que eu até aprendi com a experiência lá no Projeto Sexualidade, né, nas supervisões, que chama 3-2-5. É uma técnica simples, né? A mulher pode fazer em qualquer momento que ela se sente mais ansiosa, mais agitada, antes de dormir, ao acordar, que consiste em quê? Inspirar, né, pelo nariz em 3 segundos, segura mais ou menos 2 e expira lentamente em 5 segundos. Então, ela tem que fazer um ciclo de, no mínimo, 10 vezes, né? Muitos autores indicam 30 vezes esses ciclos, mas muitas me trazem o feedback que, olha, cara, eu lutava à noite na cama, né? Acordava com o lençol virado, travesseiro no chão, e eu tenho conseguido, né, acordar melhor e tal. Então, é muito relativo, né? Então, a gente tem desde técnicas simples como essa, até técnicas mais, né, elaboradas, mais detalhadas, que a gente pode orientar também. Bom, vamos às perguntas, né? Nós temos aqui um comentário da Renata Vasconcelos às 9h26, às 21h26, sobre as aderências, né, que podem ser causa de dor pélvica crônica e bastante comum após cesariana e esterectomia. Ela faz o comentário, né, agregando aos comentários da Mônica. E, assim como a terapia manual é um recurso fundamental da físio, é preciso colocar a osteopatia como possibilidade terapêutica para essas mulheres. Um minutinho para você comentar, porque para dar oportunidade para responder as outras. Mônica. Muitas vezes eu trabalho endereçando as pacientes, pelo pouco tempo não dava para falar tudo, mas endereçando sim as pacientes para colegas osteopatas,
para promover um alinhamento postural e ser mais rápido também para a minha abordagem. Realmente as aderências devem ser trabalhadas, então a técnica a técnica manual, né, oh meu Deus, de alongamento miofacial, é isso, não estava vindo na minha cabeça, de alongamento miofacial, alongamento facial, às vezes, muitas vezes a gente inicia com alongamento facial para melhorar, equilibrar o tônus, né, para depois sim ir para um alongamento e um relaxamento mais profundo. A diferença de um para outro é realmente a pressão que você vai fazer no tecido. No alongamento facial é uma pressão mais suave, onde você vai carregar aquele tecido, e no alongamento miofacial é a massagem propriamente dita. Mas muitas vezes, quando há um desalinhamento muito grande na questão da pelve, é importante sim entrar a osteopatia, que vai trabalhar de uma maneira mais rápida para que depois a gente continue com a fisioterapia pélvica. Eu trabalho muito em conjunto em alguns casos, tanto para gestantes, que tem muita dor na lombosacra, sacroiliaco, quanto para as pacientes também que apresentam a dispareunia. Ok. Obrigada, Mônica. Vilma, tem uma pergunta para você sobre dispareunia em mulheres que têm câncer, que é hormônio dependente. Qual que seria a opção para o tratamento do ressecamento vaginal nessas mulheres? Nos casos das pacientes, né, com essa contraindicação, né, para hormonioterapia, então nós poderíamos ter, depende, né, dependendo do exame físico, dependendo da história, né, nós podemos utilizar lubrificantes como medicamentos, né, lubrificantes, hidratantes, como, por exemplo, o ácido hialurônico, né, que não tem hormônio, não é, e promove tanto uma hidratação, não é, porque após a inserção do gel ácido hialurônico na vagina, né, ele se adere à parede vaginal, criando uma superfície hidratada, e promove também uma vasodilatação e permanece por 3 dias esse efeito. Então, pode ser uma aplicação a cada 3 dias, geralmente tem 3 gramas de gel por aplicação, e a duração do tratamento depende da causa, né? Também não é recomendado utilizar no período menstrual. Então, além dos hidratantes, dos lubrificantes sem hormônio, nesse caso, não é? Procurar opções sem hormônio. Temos o promestrieno, que é uma substância que tem menor absorção sistêmica. Então, se, por exemplo, a gente tentar, né, além da fisioterapia, né, que vai beneficiar muito essa paciente com câncer, então o ideal é que ela tenha o ginecologista ou a ginecologista que vai fazer o exame físico, vai fazer a anamnese para saber qual é o grau dessa dor, em que circunstância acontece, e aí o tratamento é interdisciplinar, então há o papel da fisioterapia, da psicologia, e no caso do tratamento farmacológico, então nós tentaríamos primeiro os hidratantes, os lubrificantes, e no caso de não ter uma resposta adequada, poderíamos tentar ainda o promestrieno, que é uma substância hormonal, mas ela tem uma menor absorção sistêmica. Ela tem na apresentação de cápsulas vaginais ou creme também, e aí pode ser, dependendo do grau de dor, pode ser feito um ataque, né, de 2 a 3 semanas, de 20 dias, por exemplo, e depois a manutenção uma vez por semana, dependendo também da queixa, se prolongar, pode adaptar o tempo de acordo com a queixa, né? De acordo com a demanda, e a duração desse tratamento vai depender da causa e vai depender também da demanda, né? Se ela estiver melhor, você pode espaçar essas aplicações.
está usando o promestrieno, depois você pode ir para o lubrificante ou para o hidratante para ver se funciona, tira um pouquinho esse hormônio, né? Mesmo que seja de absorção, menor absorção. Ok, agradeço muito aí. Infelizmente, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem outras perguntas aqui, se o laser ele é indicado, mas nós vamos ter essas respostas em outras, né, oportunidades. A gente vai ter outro evento como esse, abordando outras faces aí da dor na relação sexual. Tem outras perguntas, é uma pena a gente deixar de responder. Em relação à endometriose, é importante a gente saber que tem tratamentos específicos, que a dor na relação sexual por endometriose, se ela for profunda, é necessário, às vezes, a inserção, por exemplo, de Mirena pode ajudar a melhorar. Estou falando rapidamente, né? Tem a questão cirúrgica, muitas podem demandar cirurgia também, se todo o aparato, todo o tratamento clínico da endometriose, ela não solucionou a dor, aí às vezes sim, há essa indicação. Bom, infelizmente, gente, estamos acabando o nosso tempo, passou rapidamente, a qualidade, eu fiquei muito feliz, a qualidade das exposições foi muito boa. Isso retrata, eu quero deixar por último aqui, para colocar o nome da Carmita Ábido e também do Francisco Coutinho aqui, com um destaque muito grande, porque fizeram aí uma associação com grandes feras, que aqui nós estamos, né, na primeira webinar, nós estamos aqui com vocês, comprovando que realmente o nosso trabalho daqui para frente ele vai dar certo, sim, vai continuar informando a população, vocês vejam o nível de aula, tudo com evidência científica, e isso nós temos que trabalhar com a produção desse tipo de conhecimento baseado em evidência. Obrigada, Carmita, obrigada por essa associação, parabéns, você é uma pessoa, sempre foi empreendedora, e de repente você encontra uma pessoa como o Francisco, né, que a gente teve assim, a maior felicidade de conhecer, ver o quanto ele também trabalhou, a gente conheceu toda a história, né, dele, da Base, e vocês uniram forças e criaram esse grupo que vocês estão aqui. Eu vi que vocês estão presentes, vocês são nossos progenitores, estamos aí trabalhando.